Final, com Alexandre Garcia, direto de Brasília. Bom, só para lembrar, o DEA, vocês sabem que é, né? Que é aquele departamento antidrogas dos Estados Unidos, que fica horrorizado com a quantidade de drogas que está entrando nos Estados Unidos e tenta agir. Faz convênios com os governos da Colômbia, acho que fez da Bolívia também, agora fará com certeza. Mas o DEA mandou uma carta para o secretário de Segurança do Rio de Janeiro, para o secretário Vitor Santos. Eu vou ler a carta para vocês. Foi entregue via Consulado-Geral dos Estados Unidos no Rio de Janeiro. É com profundo pesar que expressamos nossas mais sinceras condolências pela trágica perda dos 4 policiais que tombaram no cumprimento do dever durante a recente Operação Contenção no Complexo do Alemão. Sabemos que a missão de proteger a sociedade exige coragem, dedicação e sacrifício, e reconhecemos o valor e a honra desses profissionais que deram suas vidas em defesa da segurança pública. Neste momento de luto, reiteramos nosso respeito e admiração pelo trabalho incansável das forças de segurança do Estado e nos colocamos à disposição para qualquer apoio que se faça necessário. Receba, senhor secretário, nossos votos de força e consolo diante dessa irreparável perda. A carta chegou um dia depois de o presidente do Brasil ter dito para jornalistas estrangeiros que a ação das polícias do Rio foi um desastre. Eu tenho aqui uma informação do governador Ronaldo Caiado, de Goiás. Ele está avisando o governo federal que 54 importantes integrantes do Comando Vermelho em Goiás, que foram buscados pela polícia, se homiziaram no Rio de Janeiro, naquele resort lá, que se tornou assim por causa das restrições que o Supremo impôs à polícia do Rio de Janeiro. Não pode helicóptero, não pode prender ninguém perto de escola ou de hospital, não pode entrar à noite, né? Aí Caiado disse que o governo federal tem que apoiar os estados. Ele está sentindo, né, pelas demandas do Rio de Janeiro que não foram atendidas, blindados que poderiam ser emprestados de novo como foram no passado. O pessoal do BOP sabe dirigir blindado. Vieram com a desculpa de teria que fazer lei e ordem, né? Garantia de lei e ordem, que Lula disse que jamais, como presidente da República, decretaria. Decretou agora para Belém. O Caiado pergunta de que servem os governos estaduais e as assembleias legislativas se não há autonomia. Faccionados e estupradores não têm visita íntima em Goiás, por decisão do governo goiano. Mas, segundo ele, o PT entrou com uma ADIM no Supremo para derrubar isso. Para, enfim, os faccionados e os estupradores terem mulher quando precisarem. Nem a FUNAI entra na Amazônia, tomada pelo Comando Vermelho, pelo PCC e por facções do México, Venezuela, Colômbia, disse o governador de Goiás. Queixou-se de que estão usurpando a autonomia estadual. Está nesse projeto de emenda à Constituição que saiu do Ministério da Justiça. Ou enfrentamos o crime, ou o crime toma conta do país, concluiu Caiado. Eu poderia usar Monteiro Lobato. Fez isso com a saúva, né? Ou o Brasil acaba com o crime, ou o crime acaba com o Brasil. A propósito, Maranhão, Piauí, Tocantins
operações policiais hoje fecharam 49 postos de combustíveis ligados ao PCC, nos 3 estados. Executaram um bloqueio judicial de 348 milhões do crime em imóveis, automóveis e avião. É uma demonstração da presença do crime. Enquanto isso, a ministra da Política, Gleisi Hoffmann, disse que o governo é contra classificar facções como terroristas, porque Lula diz que isso seria pretexto para intervenção. Deve ser medo do xerife. O texto de um projeto de lei nesse sentido está na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados e todos os apoiadores do governo Lula têm ordem para votar contra. Sabem o que é o terrorismo? Isso é entendimento universal. Terrorismo é uma ação de ameaça ou de violência ou ameaça de violência sobre a população não combatente, com objetivos políticos, para provocar medo ou terror. O que está se discutindo aí é objetivos políticos. O que é político? Aí tem que entrar em outra definição. Político não é só a política partidária. A tomada de poder é um objetivo político. E o terrorismo quer tomar o poder. Fernando Gabeira já esclareceu isso para o Brasil inteiro, falando sobre... ele participou do sequestro do embaixador americano, o Albrecht, né, e ele disse, olha, não foi para implantar um governo democrático, era para tomar o poder e implantar uma ditadura marxista, socialista, ditadura do proletariado. Agora é a ditadura do crime. Bom, então a gente vê de que lado está o governo. E como eu previ ontem, alguém pediu vistas do processo de cassação de mandato do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Esse alguém é o ministro Antônio Carlos Ferreira, depois que a relatora leu seu relatório, optando pela cassação. O voto da relatora Isabel Galotti, ministra Isabel Galotti, porque ele e o presidente da Assembleia, o atual presidente da Assembleia, Rodrigo Bacelar, né, teriam contratado gente com verba de instituições do Estado do Rio de Janeiro para servir de cabo eleitoral e tal, o que a defesa nega. Mas, enfim, o julgamento vai ficar para mais 30 dias de pedido de vistas. Enquanto isso, os recursos de Bolsonaro nem foram julgados e já estão, parece coisa de urubu, né? Já estão aventando a hipótese de ele ir para Papuda, e aí a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal já teria oficiado para o ministro Moraes, que é o relator de tudo, para pedir uma junta médica para examinar Bolsonaro, para saber se um presídio do Distrito Federal tem condições de dar a alimentação de que ele necessita, né? Que tem que ser uma alimentação apropriada para o problema que ele tem abdominal depois da facada do bispo, do Adélio Bispo, tal como o outro bispo, Anspessada Bispo, tentou esfaquear o presidente Prudente de Moraes, né? Só que passaram-se os anos, todo mundo ficou sabendo que era uma conspiração, que aquele bispo só foi quem pegou a faca, né? Esse aí está tão evidente, né? Aquele álibi inventado para dizer que ele estava na Câmara na mesma hora em que enfiava a faca em Bolsonaro, está tão evidente. E ninguém descobriu. Que coisa estranha. De repente baixam dos céus como ex machina, né? Advogados para defendê-lo. Assim, veio
do nada, né? Bom, mas enfim. Então, a dieta do presidente, se o presídio teria condições, né? O tratamento de remédios, o atendimento que ele tem necessitado, vai toda hora para o hospital, porque essas aderências no abdômen são progressivas, né? Mexeram tanto, primeiro foi a faca do Adélio, depois foi 7 cirurgias, abrindo, fechando, vai formando a cicatrização, né? Vai formando aderências, tecido engrossa, e aí o trato intestinal, a circulação intestinal é um problema sério, ele tem um corte de alto a baixo, no abdômen, no tórax, né? E o pior de tudo é que é um crime que até hoje provoca sequelas, consequências no corpo da vítima, e nós, brasileiros, não fomos capazes de apurar totalmente o que aconteceu. Sabemos apenas quem foi o executor, o bispo de Brasília, Alexandre Garcia. A palavra final com Alexandre Garcia, direto de Brasília.